Olá, boa noite. Vamos falar hoje da evolução dos mamíferos, né? É, que faz parte da disciplina de zoologia de vertebrados, né? Como podemos ver, com a extinção dos dinossauros, né, que ocorreu na era Mesozoica, né, há cerca de 65 milhões de anos, o que aconteceu? A evolução, né, foi modificando e abrindo caminho para a multiplicação da classe mais evoluída, né, que foi a classe dos mamíferos, né. O mamífero, através dessa extinção dos dinossauros, ela pôde o quê? Se expandir, né. Lembrando, né, que, que os mamíferos, né, eles existiam nessa época do dinossauro, porém eles eram de pequeno porte e tinham hábitos o quê? Hábitos noturnos, né? Aqui no período, né? Quando é quando foi que esses mamíferos surgiram, né? Em 208 a 245 milhões de anos, né? No período Triássico, né? Da era Mesozoica, né? É, aqui. Nessa época também, né? Os répteis que sobreviveram à extinção, eles voltaram a se diversificar durante a era Mesozoica, ocupando o quê? Ambientes aquáticos e terra firme, né? Um grupo de répteis, né? Que surgiu nessa época deu origem a quem? Aos mamíferos, né? É muito intrigante pensar, né? Porque como é que os répteis deu origem aos mamíferos, né? Mas tem essa teoria, né? É, dos grupos de répteis, né? Mais lá na frente a gente vai falar o nome dos répteis, né? Esse grupo de répteis que deu nome, né? Que deu origem a esses mamíferos, né? Daí 66 a 144 milhões de anos, né? No período Cretáceo, houve o que? O aparecimento dos mamíferos placentários, né? E mais adiante, né? No Mesozoico, o que significa a palavra Mesozoico, né? Meio da vida, né? Isso aí durou, esse meio da vida do período Mesozoico durou de 248,2 a 65 milhões de anos. Essa era ela é conhecida como o aparecimento do dinossauro e depois o desaparecimento dos dinossauros, né? Isso aí pode ser que ocorreu por fatores climáticos, né? As condições ambientais não eram favoráveis, né? Para que as condições necessárias para que os dinossauros sobrevivessem, né? E que mais adiante, é, aqui, né, a vida na era Cenozoica no período terciário, né? No Eoceno, né, é, houve o quê? O aparecimento das ordens modernas dos mamíferos, né? No Oligoceno, o aparecimento dos macacos antropóides, né? E agora, os hominídeos, expansão dos mamíferos de grande, né? Os hominídeos e a expansão dos mamíferos de grande porte, né? Foi nessa época que teve um boom dos mamíferos, né? É, com a extinção do dinossauro, havia mais possibilidade, né, oportunidade de haver esse grande crescimento dos mamíferos e foi o que aconteceu, né, o que ocorreu, né. Pleitoceno, né? O que ocorreu aqui no Pleitoceno, né? É, a época humana moderna, né? O aparecimento da época moderna e a extinção que dos mamíferos de grande porte, né? Nesse período do Homo sapiens moderno se espalha pelo planeta, surgem as civilizações modernas também, né? Aqui na evolução, como a gente foi dito anteriormente, né? A evolução, os mamíferos surgiram entre 245 e 208 milhões de anos, provavelmente originando-se de répteis, como foi dito anteriormente. Os primeiros mamíferos eram pequenos camundongos, mussaranho, expandiram a 65 milhões de anos após a extinção dos grandes répteis, né? A expansão dos mamíferos, né? Como foi dito anteriormente, a expansão dos mamíferos, né? Era de um grupo de répteis chamados terapsidas, né? Com a extinção dos dinossauros, os mamíferos, o que ocorreu? Eles puderam se espalhar pelos mais variados ambientes. Segundo os cientistas, surgiram a partir de três grupos, né? Os mamíferos primitivos, que sobreviveram à catástrofe do final do Mesozoico. Um desses grupos foi ancestral dos montremados, mamíferos ovíparos e outros mamíferos placentários, né?
Monotreados, né? São animais que eles botam, são mamíferos que botam ovos, né? As fêmeas não têm útero, porém carregam uma bolsa de pele ventral ou mantêm aquecidos em um ninho. Os recém-nascidos, eles se alimentam através do leite que escorre pelos pelos da barriga da mãe, né? Da fêmea, porque ela não possui mamilos, né? A gente podemos ver que os representantes são equinades, ornitorrinco, né? E são encontrados na Oceania, né? Os marsupiais, né? São animais cuja maior característica é dar à luz a filhotes sem estarem desenvolvidos completamente, ou seja, o restante da formação do embrião acontece em uma espécie de bolsa que fica atrelada ao corpo de quem? Da mãe. São respiração, tá? Atualmente são encontrados o quê? No continente americano e na região australiana, né? Como fala aqui, todos os marsupiais são mamíferos, mas nem todos os mamíferos são marsupial, pois não possui a bolsa que fica atrelada ao corpo da mãe, né? E aqui mais adiante, como a gente podemos ver, os mamíferos placentários, né? O que são os mamíferos placentários, né? Os mamíferos placentários, eles se desenvolvem dentro do útero, né? Dentro da barriga da mãe, né? E a placenta, ela transporta os nutrientes do corpo da mãe para o bebê, né? Para o animal, né? Como a gente pode ver aqui, né? Aqui. Aí a mãe come o alimento, esse alimento se transforma em nutriente, esse nutriente é transportado através da placenta para o bebê, né? Para que ocorra o desenvolvimento dentro da barriga da mãe, né? E aqui as características exclusivas, né, dos mamíferos, né? Como podemos ver, o corpo é coberto de pelos, né? Para que servem esses pelos, né? Os pelos são formados por queratina, né? E tem a função de controlar a temperatura, né? As glândulas sebáceas e mamárias, né? As glândulas mamárias dos mamíferos servem para quê? Elas alimentam, né? Os bebês, né? O diafragma, né, que é o pulmão, né, que é responsável pelo quê, né? Pelas trocas gasosas, né? A gente respira oxigênio, libera gás carbônico. E a dentição dos animais, ela vai diferenciar de um animal para outro. Por quê? Porque podemos classificar os animais com os hábitos alimentares herbívoros, carnívoros e onívoros, né? Ou seja, cada dente, o canino, ele serve o quê? Para rasgar e morder, né? E mastigar, né? Triturar. Essa é a função, né? Isso vai depender do hábito alimentar de cada animal, né? E os mamíferos são homeotérmicos, né? Por quê? Por que eles são homeotérmicos? Eles são homeotérmicos porque eles conseguem manter a temperatura constante do corpo, né? Não ocorrendo mudanças bruscas, né? É isso aí.